Fala galera, se tem um anime cheio de mistérios, segredos e acontecimentos sobrenaturais, esse anime é Jibaku Shounen Hanako-kun. No colégio Kamome existem lendas sobre os 7 mistérios, mas o mais famoso deles envolve o fantasma travesso Hanako-kun. Quando Nene Yashiro, uma estudante apaixonada por ocultismo, acaba cruzando o caminho dele, ela descobre que a escola esconde muito mais do que simples histórias assustadoras. Hoje a gente vai mergulhar nesse mundo cheio de enigmas e criaturas sobrenaturais. Bora lá? Ah, e no final tem uma menção honrosa bem curiosa sobre as sereias do anime, então fica até o fim. Mistério número 1. Os Guardiões do Tempo. Esse mistério é controlado por 3 Guardiões do Tempo, Yoko, Mirai e Akane, e cada um deles tem um poder bem apelão. Akane Aoi pode parar o tempo, mas só por 5 minutos. Se ele passar o dia inteiro sem usar o poder, pode estender para 10 minutos. Ele estuda na mesma sala da Yashiro e tem uma crush na melhor amiga dela, a Aoi Akane. Mirai, uma garotinha pequena, com jeitinho infantil, mas não se engane, ela pode avançar o tempo das pessoas, mas só se elas ainda tiverem tempo de vida sobrando. E se alguém já estiver perto do fim, não rola. Isso irrita ela bastante. Ah, e detalhe, ela é viciada em doces. Yoko, o mais velho do trio e o mais sábio, ele pode voltar no tempo e é o líder dos guardiões. Também é ele quem organiza as reuniões dos 7 mistérios. Imagina o caos que esses 3 podem causar juntos. Mistério número 2, a raposa Iyako. Se você for até a escada Mizaki, lá na escola Kamome, e pisar no 4º degrau, você vai parar na fronteira de Iyako, o segundo mistério. Mas cuidado, se entrar não tem como voltar. Iyako é uma raposa yokai que antes protegia um templo. Ela era uma estátua guardiã do deus Inari e tinha uma forte ligação com um humano chamado Mizaki. Ela o amava muito, mas um dia ele morreu. O detalhe bizarro é que ela ainda tenta recriar ele, juntando pedaços de corpos e tentando reconstruir Mizaki, do jeito que lembra. Sim, sinistro, não é? E falando em raposas, vocês sabiam que os kitsune são yokais muito comuns no folclore japonês? Eles podem ser protetores ou enganadores. E os que servem ao deus Inari, como Iyako, geralmente são brancos, ao invés do tradicional vermelho ou marrom. Ah, e se você assistiu a Viagem de Chihiro, deve lembrar do conceito de Kamikakushi, onde pessoas desaparecem misteriosamente. No anime isso acontece com quem pisa na escada Mizaki. Eles simplesmente somem e são esquecidos por todo mundo. Mistério número 3, Mitsuba e os espelhos. Esse mistério já sofreu uma troca de dono. Antes era outra entidade, mas depois que Tsukasa Yugi apareceu, ele transformou Mitsuba no novo guardião da fronteira dos espelhos. Mitsuba tem um poder bem sinistro, seus espelhos mostram os maiores medos de quem os encara. E a história dele é bem triste. Ele morreu no aniversário da própria mãe, saiu de casa só para comprar batatas pro curry que estava fazendo para ela, mas nunca voltou. Mistério número 4. Shijima Mei, a artista da ilusão. Mei era uma artista apaixonada, mas todo mundo dizia que ela nunca conseguiria viver de arte. Muita gente achava que ela se suicidou por isso, mas a verdade é diferente. Ela ficou muito doente e acabou sendo internada no hospital. Enquanto estava lá, participou de um concurso e desenhou uma casa muito estranha, mas que ela amou. O problema? Ela criou uma versão de si mesma para cuidar dela. Mas essa versão decidiu que a melhor forma de protegê-la seria matá-la. Tenso, né? Mas Mei ainda ajudou Yashiro, Kou e Mitsuba a escaparem de um mundo paralelo. Mistério número 5, Tsushi Gomori e a Biblioteca Secreta. Agora me diz, e se existisse uma biblioteca onde todos os livros contassem a história completa da sua vida? Pois essa é a Biblioteca das 4 Horas, controlada por Tsushi Gomori. Os livros se dividem em 3 cores. Branco, a pessoa ainda está viva. Preto, a pessoa já morreu. Vermelho, proibido tocar, esse livro mostra o futuro. Ah, e um detalhe, Tsushi Gomori é uma aranha gigante. Mistério número 6, o Shinigami Hakubo. Hakubo é um Shinigami, um deus da morte. No passado, ele foi procurado pelo líder do clã Minamoto, mas recebeu uma missão: proteger as Kanages, garotas que eram sacrificadas como oferenda para livrar a cidade de fantasmas e demônios. Mas, um dia, quando uma Kanage especial foi sacrificada, ele perdeu o controle e eliminou várias pessoas. Quer visitar a fronteira dele? Pegue o elevador e boa sorte! Mistério número 7, Hanako-kun, o líder dos mistérios. E claro, o último mistério é o próprio Hanako-kun. Ele é um fantasma que concede desejos, mas sempre leva algo
valioso em troca. Para chamá-lo, basta bater 3 vezes na porta do banheiro feminino do prédio abandonado e perguntar: Hanako-san, você está aí? O verdadeiro nome dele é Yugi Amane e ele tem um irmão gêmeo, Tsukasa, só que Hanako matou o próprio irmão quando ainda eram crianças. Mas por quê? Bom, isso fica para outro vídeo. E antes de encerrar, bora falar de um detalhe bizarro do anime: as sereias. No Japão, as sereias são chamadas de Ningyo, e são bem diferentes daquelas histórias bonitinhas da Disney. Em vez de serem metade humano e metade peixe, as Ningyo parecem peixes gigantes, com características humanas, às vezes até com influências de macacos e lagarto. E aqui vem o detalhe mais bizarro: quem come a carne de uma Ningyo pode ganhar vida eterna. Mas calma, isso pode sair muito errado. Uma das lendas fala sobre uma feira de 800 anos que acidentalmente comeu carne de sereia e viveu tanto tempo que viu todos os seus amigos, família e até vários maridos morrerem atrás dela. Imagina que solidão. Já outra lenda conta que 2 pescadores comeram carne de Ningyo. Em vez de ganharem imortalidade, cresceram escamas por todo o corpo e morreram de forma horrível. E no anime, as escamas de sereia também são perigosíssimas. A Nene, apaixonada e desesperada para conquistar seu crush, comeu uma escama de sereia na esperança de ficar ligada a ele para sempre, mas o resultado? Ela ganhou a maldição das pernas de peixe e ficou presa ao mundo dos espíritos. No final, Hanako-kun salvou ela, mas com um detalhe: agora Nene está ligada a ele por um pacto, o que significa que seu destino pode ser muito mais trágico do que ela imagina. E aí, vocês acham que a Nene vai conseguir quebrar essa maldição? Ou será que o destino dela tá selado? Comenta aqui embaixo. E aí, qual desses mistérios você achou mais assustador? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreva no canal para mais mistérios do mundo dos animes. Até a próxima!